Olá, investidores, bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre as duas gigantes do varejo brasileiro. Então, duas das maiores empresas do varejo, Magazine Luiza e a Via Varejo. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre o seu resultado do terceiro trimestre de 2020, né? E falar o que a gente deve ficar de olho aí ao analisar essas empresas, deve olhar para frente aí quando a gente estiver olhando para essas empresas, tá bom? Na descrição desse vídeo estou deixando para vocês um link, um relatório bastante completo que a gente fez sobre essas duas empresas. Então, se você quiser ter todo esse conteúdo que eu vou falar aqui de uma maneira resumida e bastante didática, acesse o link lá na descrição, tá bom? Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês que não tiverem inscritos se inscreverem no canal e ativar as notificações. Então, bora lá. Então, nesse ano aqui de 2020, né, a gente já vem faz um tempo vivendo aqui no varejo brasileiro uma transformação profunda no padrão de consumo. Tá? Isso é uma coisa que aconteceu ao redor do mundo. Então, na China é o principal país aí quando se fala de varejo eletrônico, né? Quando a gente pensa na China, pensa nos Estados Unidos também, tá? Empresas como a Amazon, como a Alibaba, expoentes do varejo eletrônico, do e-commerce, que a gente chama, né? No Brasil, a gente vem vivendo faz um tempo já essa transformação digital. As pessoas mudando o hábito, cada vez mais consumindo menos no meio físico e deixando de ir nas lojas para pedir em casa, né? E o que a gente viu esse ano com a pandemia foi uma aceleração desse processo, tá? Então, de um lado, a gente tem a Magazine Luiza, que é a empresa que lá em 2015 ela começou a sua transformação digital, foi a primeira empresa do setor aí a fazer esse movimento. Enquanto isso, a gente tem a Via Varejo, que é dona das bandeiras como Casas Bahia e Ponto Frio, e ela deu o seu start, né, nesse desenvolvimento só no ano passado, então no ano de 2019, e vem correndo aí atrás da sua maior concorrente, Magazine Luiza, tá? Então, são empresas, né, em posições bastante diferentes. A Via Varejo está em um processo de falar de turnaround operacional, tá? E também tá mais atrasada no processo de transformação digital, enquanto temos a Magazine Luiza já numa posição mais avançada, tá? Mais consolidada dentro desse mercado. Vou começar a falar um pouquinho aqui sobre o resultado da Magazine Luiza, que a gente viu um resultado acima do esperado, falando aí de todos os canais de venda, tá? Então a empresa conseguiu entregar uma taxa de crescimento das suas vendas online 3 vezes superior à do mercado como um todo. O que isso significa? Ela ganhou o que a gente chama de participação de mercado, ganhou market share nesse trimestre. Então, resultado bastante positivo em função desse fator. Além disso, conseguiu mesmo com um crescimento expressivo gerar caixa no trimestre. Então, a gente olha aqui para as vendas da Magazine Luiza, a Magazine Luiza vendeu em valor de mercadoria, o que a gente chama de GMV, 12,35 bilhões de reais. Crescimento de 81% em relação ao ano passado. Então, no terceiro trimestre de 2020, a Magazine vendeu 81% a mais do que no passado. Isso se traduziu em uma receita líquida da empresa de 8,3 bilhões de reais. Lembrando aqui que as vendas brutas da empresa, o GMV, não é igual à receita líquida, porque o GMV inclui os produtos vendidos por ela e os produtos vendidos pelos seus sellers, pelos seus vendedores no seu marketplace, né? Lembrando que a Magazine Luiza ela atua tanto nas lojas físicas, quanto no seu e-commerce, vendendo seus próprios produtos, quanto vendendo produtos de terceiros. Então, uma loja qualquer pode ir lá e se filiar como vendedor na Magazine Luiza e usar o canal da Magazine Luiza para fazer suas vendas. É isso que eles chamam do modelo 3P, tá? E esse vendedor é chamado de seller, tá? Então, por esse motivo, o GMV ele engloba o valor total das mercadorias vendidas. A receita líquida na Magalu, por outro lado, só reflete o que ela gera de receita em cima dessas vendas. E essa receita líquida aí crescendo 71% na comparação anual. Quando a gente junta tudo isso, tivemos um lucro líquido atingindo 216 milhões de reais no trimestre, que é 70% acima do ano passado, tá? Olhando um pouquinho mais de detalhe o resultado aqui, acho que um destaque muito positivo para mim foi o varejo físico da empresa. Então, as lojas físicas da empresa apresentaram um crescimento das mesmas lojas, né? Então, o indicador de vendas das mesmas lojas de 7,2% em relação ao ano passado, mesmo com as restrições em vigor da pandemia e algumas lojas fechadas no trimestre. Então, as lojas físicas crescendo 7%, mesmo ainda no ambiente afetado aí pela pandemia. E o mais impressionante ainda é que se a gente fizer o ajuste desse indicador pelos dias do período, né? Então, os períodos eles têm aí uma diferença no número de dias. E quando a gente faz o ajuste pelo número de dias, a gente vê que a Magalu ela conseguiu crescer as vendas das mesmas lojas em 18%. Tá? Isso é um número bastante expressivo, indicando aí que a empresa realmente está conseguindo melhorar essas vendas pelos seus canais físicos. Tá? Quando a gente olha o varejo direto da empresa, que a gente chama de 1P, né? Então as vendas online do estoque próprio dela, tem um crescimento impressionante de 150%, que veio acima da nossa expectativa e acima da expectativa do mercado também.
E o e-commerce cresceu também, né? O 3P dela cresceu na mesma faixa, praticamente, cresceu 145%, também uma cifra bastante elevada. Aqui vale notar que o 3P desacelerou um pouquinho em relação ao que vinha vindo, mas mesmo assim é um valor bastante expressivo, né? E hoje a gente tem um fator a que a gente atribui um crescimento aí, vamos dizer, menos expressivo do 3P, que é a volta da omnicanalidade. Então a empresa ela voltou a entregar as suas lojas físicas. Então você pode comprar pelo site, né, e coletar nas lojas físicas. E isso, de certa maneira, pode ter diminuído aí as vendas do 3P. Tá? A gente olha aqui, a gente vê também um destaque, né, que muitos consideram como negativo do resultado, mas que a gente entende que faz parte, foi a margem bruta da empresa, que recuou aí de 29,3% para 26,2% nesse trimestre, quando você compara com o ano passado. Isso ocorre principalmente porque ela teve mais vendas online, onde o ambiente de preços é mais competitivo, então ela tem uma margem bruta menor. Tá? E aí quando a gente olha para a margem EBITDA da empresa, a gente também viu a margem EBITDA da empresa caindo, né? E o principal motivo por trás disso é que durante a pandemia a empresa segurou seus gastos, mas agora ela teve que investir em pessoal para manter o seu nível de serviço. Então a Magazine já tinha falado isso durante o seu call de resultados do segundo trimestre de 2020, ela segurou investimentos durante o segundo trimestre e agora no terceiro trimestre ela voltou a contratar pessoas para poder manter a qualidade dos seus serviços. Né? Então ela está crescendo muito, precisa de gente para conseguir manter o mesmo tempo de atendimento, o mesmo tempo de entrega, conseguir, na verdade, melhorar, né, esses tempos, que é o que a empresa vem fazendo, ela vem diminuindo o seu tempo de entrega. Para tudo isso, ela precisa fazer esse investimento em nível de serviço, como a própria empresa chama. Tá? Então, um resultado bastante positivo com a Magazine Luiza, diminuindo as suas margens aí, mas tudo isso porque ela está investindo para melhorar a entrega do seu produto, do seu serviço. Lá na frente, com esse mesmo nível de investimento, de despesas, ela consegue chegar a atingir um patamar, um outro patamar de receita e de resultados, por consequência. Quando a gente olha para a Via Varejo, a gente também viu um resultado positivo, ela também entregou o GMV, né, as vendas brutas aí acima do esperado, as margens dela, ao contrário da Magazine, vieram acima do esperado, e a gente viu uma boa recuperação do varejo físico da empresa. Então, quando a gente olha aqui para o GMV da Via Varejo, ela tem um GMV de 10,04 bilhões de reais, cresceu 43% em relação a 2019. Então, comparando, né, com o GMV da Magazine Luiza, a Magazine Luiza aí tem um GMV, como a gente tinha comentado anteriormente, 12,3 bi, a Via Varejo um GMV menor do que a Magalu, né, né, e o crescimento do GMV da Via Varejo bastante inferior aí também, crescendo metade praticamente do que o GMV da Magalu cresceu, tá? Então, mesmo assim, um resultado positivo, veio acima das expectativas aí, mas ainda aquém, né, do que o crescimento que a Magalu entregou, tá? Quando a gente olha para a receita líquida da Via Varejo, uma receita líquida de 7,8 bilhões de reais, um aumento de 37% em relação ao ano passado, tá? Então também o crescimento aí é um pouquinho menor do que o crescimento da Magalu, tá? Quando a gente junta tudo isso aqui e vai olhar para o EBITDA da empresa, né, a gente vê que a empresa ela entregou um resultado bastante positivo, o EBITDA ajustado dela de 627 milhões de reais, e um crescimento de 100%, então o EBITDA dela dobrou em relação ao ano passado, o que a gente vê como bastante positivo. Então, mesmo tendo um crescimento não tão positivo nas suas linhas de receita, nas suas vendas, a Via Varejo conseguiu entregar na linha de baixo, né, no resultado dela, um crescimento maior do que o esperado, aí melhor e dobrando aí praticamente o seu EBITDA na comparação anual. Tá? Então, quando a gente olha em mais detalhe o resultado aqui da Via Varejo, né, a gente vê que ela conseguiu ter um aumento da penetração do seu e-commerce, das suas vendas online, de 18,5% no terceiro trimestre do ano passado para 41% no terceiro trimestre de 2020. Tá? Então a empresa ela vem fazendo aí o seu processo de digitalização, está conseguindo entregar tá conseguindo entregar esse objetivo dela, tá? E é impressionante notar aqui o crescimento do canal direto dela, do canal 1P, então a venda de produtos de estoque próprio dela online, que cresceram 300%, tá? Então a Magalu cresceu seus resultados, suas vendas online do canal 1P 150% em relação ao anterior. Né? Aqui, claro, tem que ser feita uma diferenciação que o Magalu já está com o canal online dele muito mais bem estabelecido. Né? Então, não é uma comparação justa, porque o Magalu começou muito antes do seu canal online, enquanto a Via Varejo está fazendo essa mudança, essa migração mais recente. Né? Então, as taxas de crescimento deveriam realmente ser mais elevadas. Tá? Então, não é uma comparação que a gente pode fazer tão levianamente e afirmar que a Via Varejo está crescendo muito mais
do que o Magazine Luiza as suas vendas do 1P. Então a gente tem que comparar também com o percentual das vendas de cada uma que foi feita de maneira online. Então, enquanto a Via Varejo tem 41% das suas vendas do seu GMV vindo online, o Magazine Luiza tem 80%. Então é o dobro, né? Então a gente está falando aqui, se a gente for pensar assim, né, não é uma conta que a gente pode fazer dessa maneira, mas Via Varejo está crescendo o dobro e o GMV do online é metade em termos percentuais da sua receita. Então a gente poderia dizer que há uma relação aí praticamente direta, né, entre o crescimento das duas empresas, né? Mas realmente mostrando aí que não quer dizer que a Via Varejo está indo muito melhor do que a Magazine Luiza, nem nada do tipo, tá bom? Então um número interessante para a gente ficar de olho aí. Uma outra coisa que vale destacar no resultado da Via Varejo é o crescimento das vendas das mesmas lojas. Então, vendas das mesmas lojas dela também apresentam um crescimento aí inferior ao da Magazine Luiza, no entanto, ainda positivo. A gente pega o indicador puro, crescendo 4,3% na comparação anual, mais o indicador ajustado pelos mesmos dias, crescendo 12,8% em relação ao ano passado. Então, um valor também bastante expressivo aí, mesmo nesse período ainda bastante conturbado. E aqui no resultado da Varejo, vale destacar que a empresa ela tem conseguido reduzir, né? Então tem conseguido fazer um bom controle de despesas operacionais e despesas financeiras. Então as despesas financeiras da Via Varejo estavam pesando muito no seu resultado, né? A empresa tem conseguido fazer um bom controle, né, aí do seu endividamento, reduzindo o seu nível de alavancagem e conseguindo dessa maneira reduzir essas despesas financeiras, tá? E aí melhorando o seu resultado na linha de baixo, o seu lucro líquido, tá? Então que a gente vê também como bastante positivo. Então, pessoal, juntando tudo isso que a gente está falando, né, acho que para ilustrar um pouquinho, né, as ações da Magazine Luiza estão subindo no ano aí 114,8%, enquanto as da Via Varejo estão subindo 70% praticamente, 68,7%, e Bovespa aí tendo um recuo de 9,4% no período. Quando a gente olha para as duas empresas, né, então a gente vê aí resultados, né, bastante distintos, de certa maneira, os dois positivos, mas com características distintas, empresas em fases distintas, né? Então eu sempre gosto de falar que o Magazine Luiza é uma história de crescimento no longo prazo, enquanto a Via Varejo é uma história de turnaround, né? Então são empresas aí que até dentro na minha cabeça, na minha visão, você investe nelas por motivos diferentes, dentro de teorias de investimento diferentes. E quais são os principais catalisadores aí que a gente tem para essas empresas, né? Então a gente tem aqui a retomada do varejo físico, tá? Então o varejo físico retomando para as duas empresas deve ser um ponto importante. Então a gente já está vendo nos resultados isso sendo refletido, mas continuidade da retomada da economia e da abertura gradual com a volta da pandemia, a gente deve ter ainda uma melhora ainda maior nesses indicadores, né? Então as vendas das lojas físicas melhorando, que deve ajudar os resultados dela, né? Outro ponto aqui, o desempenho do Black Friday. Então estamos aqui no mês de novembro, temos o Black Friday chegando, então com certeza deve dar uma impulsionada bem forte aí nesse último trimestre do ano dessas duas empresas, né? O desempenho das vendas após o fim do auxílio emergencial, que talvez é um ponto chave, né? Então a gente está no momento de indecisão dos nossos políticos em relação ao auxílio emergencial, se vai acabar, se não vai acabar, se vai prorrogar, né? E o fato é que o auxílio emergencial acabou indo muito para o consumo, né? Então, no momento em que a gente tiver o fim desse auxílio, né, a gente acredita que sim, pode ter uma certa ressaca no varejo brasileiro, as pessoas podem deixar de consumir um pouco, né? Então, mas nada normal, acho que está na conta aí da maioria dos analistas, então é algo que é esperado, né? Então, se esse auxílio se manter, vai ser positivo para as empresas, negativo para a nossa economia, né? A gente é um programa muito custoso para o governo brasileiro, no entanto, né, para a Magazine Luiza, para a Via Varejo, algo que é positivo se for mantido, né? E acredito que a gente pode olhar como negativo, mas está bastante dentro das expectativas, então também não deve ter nenhum efeito tão relevante no preço das ações das empresas, tá? E, por fim, né, acho que o último ponto que a gente tem que fazer para essa empresa é a geração de caixa delas. Então, essa é uma operação onde você tem muito crescimento, né, vendas online, e-commerce, tem muito crescimento, são setores, né, que estão aí em alta expansão, né, a penetração das vendas online aumentando muito. E a gente tem que ver que essas empresas cresçam, mas cresçam de maneira rentável, tá? Então, é um ponto aí que vai ser bastante observado nos próximos trimestres. Os investidores vão estar muito de olho nas margens do Magazine Luiza, no percentual de vendas online, no ritmo de crescimento das vendas online, né? Então, são esses pontos aí, né, que devem ser os principais que a gente deve ficar de olho aí para frente. Então, pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o momento que as duas empresas estão vivendo, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para o relatório que a equipe da Levante preparou sobre essas duas empresas, tá bom? Então clica lá, com conteúdo bastante completo, resumindo tudo que a gente colocou aqui de maneira bem didática, tá bom? Vou ficar por aqui, um grande abraço e até a próxima.